Bom, gente, como eu disse, eu ia gravar a aula que vocês perderam. Eu acho que eu já vou deixar o conteúdo todo do Kant finalizado aqui para vocês, tá? Vocês conseguem assistir depois para eventualmente fazer a prova e, e para estudar, tá? Se ficar alguma coisa muito confusa, vocês podem voltar, enfim, vai ficar lá o vídeo hospedado no Moodle para vocês, tá bom? Bom, na aula passada a gente começou a falar da filosofia crítica do Kant, tá? Falei para vocês que é muito difícil entender o Kant e a gente precisa passar pelas partes do sistema kantiano, porque elas são extremamente conectadas. Então, para que a gente entenda o que o Kant compreende por direito e por filosofia prática, a gente precisa passar pela dimensão teórica, para que façam sentido os termos, os conceitos e a visão sistemática que ele constrói para compreender não apenas o conhecimento humano, mas também os princípios das quais fundamentam nossa ação, seja a ação moral, ética, interna, seja a nossa ação jurídica, externa, tudo bem? E na aula passada a gente falou de Newton, em que pé estava a ciência na época do Kant, no século XVIII. A gente falou sobre o que o Kant entende por ciência, né? Ciência como conhecimento universal e necessário. Eu disse para vocês que, para Kant, ciência é sinônimo de mecânica newtoniana e geometria euclidiana, certo? Ou física e matemática, se vocês quiserem. A lógica também, mas a lógica é uma ciência puramente formal, ou seja, não tem um objeto material do qual ela trata, a não ser das leis do pensamento da razão pura, certo? Então, seu objeto é puramente formal, portanto, a lógica aqui não entra nas discussões enquanto uma ciência. E vocês nunca podem esquecer que ciência é conhecimento universal e necessário, e que a ciência da qual Kant está falando é a física matemática, geometria euclidiana e mecânica newtoniana, tá? Eu disse que, para Kant, a ciência ela é composta de juízos, certo? O que a ciência faz? Ela constrói uma série de proposições declarativas, ou seja, enunciados declarativos, que são afirmações ou negações acerca do estado de coisas no mundo, certo? Então, uma ciência sempre é composta de juízos, e entendo aqui juízos como enunciados declarativos, certo? Vocês aprendem na escola orações declarativas, né? São orações, é um conjunto de palavras que contém um sentido, certo? Um significado próprio, das quais a gente consegue afirmar ou negar certas coisas. Então, uma oração declarativa é uma afirmação ou uma negação. Tudo bem? Isso é um juízo. E a ciência, para o Kant, é composta destes juízos. Só que para o Kant só tem dois tipos de juízos, e para os pensadores da época, só dois tipos de juízos poderiam ser os candidatos a serem aqueles que constroem a ciência, o conhecimento universal e necessário. Os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Eu disse para vocês que um juízo analítico ele é sempre a priori. Portanto, por ser a priori, por não se fundar na experiência sensível, ele sempre é universal e necessário, certo? Então, vocês têm que lembrar disso da aula passada, que um juízo analítico, ele é a priori, ele não se funda na experiência, ele se funda em elementos que antecedem qualquer experiência possível, certo? E são, por definição, universais e necessários. Eles valem em todo lugar, em todo momento, para qualquer um, certo? Um juízo analítico é um juízo a priori, universal e necessário. Só que o Kant vai problematizar esses juízos analíticos, porque estes juízos eles não ampliam o meu conhecimento. Eu não consigo saber nada de novo, nada além do que eu já sei, a partir de um juízo analítico, que é um juízo puramente lógico.
Eu disse para vocês na aula passada também que existem outros tipos de juízos, que são os juízos sintéticos. E olha só, se os juízos analíticos são a priori, não se fundam na experiência, os juízos sintéticos são a posteriori. Eles se fundam na experiência sensível, a experiência que eu tenho das coisas a partir dos meus sentidos, tá bom? Um juízo sintético, diferente dos analíticos, ele não é a priori, ele é a posteriori, porque ele se funda na experiência. Eu tenho que ter a experiência e daí eu consigo justificar esse tipo de juízo. Tudo bem? O problema é que este tipo de juízo sintético, que é a posteriori, ele não é universal e necessário, ele não pode ser universal e necessário, porque a sua legitimação, a sua validade só é apreendida no momento em que eu tenho a experiência, ou seja, ele é singular e contingente, ele não é universal e necessário. Ele vale só no momento em que eu estou tendo a experiência do objeto. Ou seja, a caneta cai, eu sei que esta caneta cai 1, 2, 10 vezes, mas eu tenho que jogar ela 10 vezes e ver ela caindo, certo? Nada está contido nesta caneta que deva me levar a uma universalização. Canetas sempre caem, certo? O problema é que a ciência é composta de juízos que não são meramente lógicos, que dizem a mesma coisa. A ciência é composta de juízos que ampliam meu conhecimento, certo? A ciência diz coisas, por exemplo, todo objeto cai a 9,8 metros por segundo. Ou se você tomar Dorflex, o paracetamol, a dipirona, não sei o que efeito Dorflex, ele vai agir nas suas dores, certo? Dor de cabeça, dor muscular. Está dizendo que em todos os casos em que a natureza daquela dor pode ser tratada com paracetamol, o paracetamol vai funcionar, certo? Ou outro exemplo de ciência, qualquer exemplo de ciência, a água em determinada altitude ferve a 100 graus, certo? O ponto de ebulição da água em determinada altitude é 100 graus. Em outras altitudes é menos. Percebem? A ciência me faz aprender coisas novas. Só que eu tenho dois tipos de juízos. Um tipo de juízo analítico, que é universal e necessário, mas não me amplia o conhecimento, e um juízo sintético, que ele é contingente e particular, que amplia meu conhecimento, mas ele é limitado à experiência que eu estou tendo no momento. E vocês já sabem, se a mecânica newtoniana e a geometria euclidiana querem ser conhecimento universal e necessário, eles não podem estar fundados sobre juízos sintéticos, porque eles são a posteriori, ou seja, eles se fundam na experiência particular, que não garante universalidade e necessidade nenhuma. Mas também ele não pode ser fundado nos juízos analíticos, porque, apesar de serem universais e necessários, porque são a priori, não se fundam na experiência, se fundam em outro lugar, se fundam na razão pura, né, os juízos analíticos, eles não ampliam o meu conhecimento. Então, a ciência não pode estar também ancorada nesses tipos de juízos. Entendem? Um exemplo de juízo analítico aqui, um triângulo tem 3 lados. Negar esse juízo, que é analítico, implicaria numa contradição. Por isso que um juízo analítico é necessário. Porque se eu negá-lo, eu vou cair numa contradição. Porque o sujeito da frase um triângulo, ele ou dele é derivado o predicado tem 3 lados. Porque no próprio conceito triângulo já está definido que ele tem que ter 3 ângulos, ou 3 lados, melhor dizendo aqui no exemplo. Por isso que ele é analítico. Eu parto de uma análise do conceito de triângulo e do próprio conceito eu tiro. Está no nome já está no conceito do triângulo que ele tem que ter 3 lados, senão não seria triângulo. Então você percebe que um juízo analítico ele só explicita no predicado aquilo que eu já tenho no sujeito. Predicado tem 3 lados é uma verdade que já está no sujeito triângulo.
Ou seja, no final das contas, eu tenho uma identidade entre sujeito e predicado. Porque falar um triângulo tem 3 lados é a mesma coisa que falar que um triângulo é um triângulo, certo? Por isso que o juízo é necessário, por isso que os juízos analíticos são necessários. Por quê? Porque a negação do juízo, ou a negação do predicado, implicaria uma contradição. Se eu colocar um triângulo tem 4 lados, não orna, porque é triângulo. Ele não pode ter a propriedade de 4 lados, eu entraria numa contradição. A lógica, né, que está por trás do fundamento de um juízo analítico, que é a priori, ela explicita a legalidade da razão pura. Ou seja, a razão pura opera a partir de certas leis, e estas leis são as leis da lógica. A razão pura tem uma legalidade própria, nesse aspecto teórico que a gente está construindo aqui, ela tem uma legalidade que é a legalidade da lógica. Esses princípios são os que fundamentam um tipo de conhecimento a priori. Conhecimento necessário, portanto. Só que o Kant está dizendo, não pode ser que todo conhecimento a priori seja fundado na legalidade da razão pura. Por quê? Porque os juízos puramente analíticos, lógicos, que são necessários porque são a priori, eles não são suficientes para fundamentar nem a física, a matemática e nem a metafísica. Certo? Que é aquele grande problema que a gente colocou nas primeiras aulas. Ora, se as físicas precisam ser fundamentadas em certas metafísicas, e a metafísica acredita ser possível como ciência, o conhecimento universal é necessário, assim como a física e a matemática são, elas têm que ser justificadas. E se é possível justificar a matemática, por que não é possível justificar a metafísica? Não são ambas produtos da razão pura? O Kant vai dizer, não. A matemática e a física não pretendem esse conhecimento puramente racional. Certo? O que o conhecimento lógico formal pode fundar? A única coisa que o conhecimento lógico formal pode fundar é uma necessidade, uma universalidade meramente lógica, tautológica, ou seja, nos juízos analíticos, esses que são universais e necessários, eu só explicito aquilo que eu já sei. Tá? É a única coisa que a razão pura tem condição de fazer, que é o que faz na lógica. É uma ciência lá que o Kant fala, é ciência desde que Aristóteles sistematizou. Está no bom caminho da ciência, enfim. Mas ela é puramente formal. Ela não fala de objetos, de coisas. Ela não fala de corpos que têm movimento, enfim. Ela fala de regras de validade do raciocínio. Só isso que a lógica faz. E a lógica é uma ciência puramente formal. Por isso que os juízos analíticos nela fundamentam, né, a sua a prioridade, a sua universalidade, necessidade, se funda nas próprias leis da razão pura. Ou seja, não precisa da experiência para ter legitimidade. Só que o Kant vai dizer, a física a matemática não se funda lógico formalmente. E a questão também é, a metafísica não pretende se fundar na lógica formal também. Tampouco a metafísica pretende. Então não sobrou outro juízo. Só tem juízos analíticos a priori ou juízos sintéticos a posteriori. A ciência não pode se fundar em juízos sintéticos a posteriori, porque senão ela seria particular e contingente. Não falaria sobre todas as coisas. Todo o corpo cai a 9,8 metros por segundo. Todo o corpo dotado de massa se atrai e se repele numa proporção inversa do quadrado da sua massa. Enfim, certo? Todo 2 mais 2 é igual a 4, tá? É verdadeiro. Não pode ser fundado, lógico, formalmente, a física matemática. Quais outros tipos de juízos tem? Kant vai dizer, deve haver um conhecimento universal e necessário que não seja lógico formal. Deve haver um tipo de juízo que não seja nem analítico, nem sintético, empírico. Ele vai falar, unindo as coisas, deve ter um juízo que tenha
essa ampliação do meu conhecimento novo sobre o mundo, certo? Antes eu não sabia que a água fervia, que o ponto de ebulição da água era 100 graus. Depois de fazer certas relações, certas experiências, certas observações, certas teorizações, a gente passa a saber que toda água em determinada altitude tem um ponto de ebulição a 100 graus. É uma coisa que eu sei a mais. Coisa que não dá para analiticamente saber. Se eu pegar o conceito de água, pega o conceito de água, como eu fiz com um triângulo. Se eu pegar o conceito de água e eu analisar ele logicamente, não sai a propriedade ferve a 100 graus. Você pode colocar água é molhada, água é gasosa, água é sólida, né? Tem os estados. Água é H2O, certo? Água é um líquido. Mas você em nenhum momento consegue derivar do conceito de água que ela ferve a 100 graus. Precisa de outra coisa, certo? E você também não pode se basear só na experiência de você ferver uma água. Você pega um potinho com uma água em um lugar e fala, olha, esta água ferveu a 100 graus. Logo, o que te garante que toda água vai ferver a 100 graus? Então, o que a gente está dizendo? Eu tenho que ter um tipo de juízo que amplie meu conhecimento, os sintéticos, certo? Que são empíricos, mas que tem uma propriedade de serem universais e necessários. Ou seja, a priori, que não se fundam na experiência. Então, ele fez uma junção aqui. Ele pegou juízo analítico, que tem a propriedade de ser a priori, juízo sintético, que tem a propriedade de ampliar meu conhecimento, e fez uma setinha aqui, ó. Tem que ter um juízo que seja sintético, mas com o a priori que os analíticos também possuem. Senão, eles não podem ser universais e necessários. Eles têm que se fundar em algo que não pode ser a experiência sensível. A grande pergunta da obra Crítica da Razão Pura do Kant, portanto, se torna: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Como são possíveis juízos sintéticos a priori na física e na matemática? E se são possíveis na metafísica? Mas como são possíveis, então, juízos que são necessários, que são a priori, mas que não sejam só logicamente necessários? Vamos ver. O que faz um juízo analítico, a priori, ser lógico formal? O que faz os juízos analíticos terem uma necessidade puramente lógica? Ora, as leis da lógica, do Aristóteles, as leis clássicas da lógica aristotélica, que é o princípio de identidade, certo? A é igual a A, ou uma coisa necessariamente é idêntica a si mesma. Um triângulo é um triângulo, que é a mesma coisa que falar um triângulo é uma figura com 3 ângulos, ou um triângulo é uma figura com 3 lados, certo? Isso é o princípio de identidade. Um triângulo é um triângulo. Um triângulo é uma figura de 3 lados. Sujeito e predicado são idênticos, certo? Segundo o princípio da lógica clássica, o princípio de não contradição. Ou seja, dada duas verdades contraditórias, uma necessariamente é falsa, certo? Então, se eu violar esse princípio, eu violo a necessidade lógico formal. Então, se houver uma contradição no meu juízo, não é necessário, certo? Ele é falso. Um silogismo básico aqui na lógica aristotélica: todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal, certo? Essa conclusão ela é necessariamente válida, porque, dadas as verdades das premissas, formalmente, eu derivo só uma resposta. A conclusão: Sócrates é mortal. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Só pode necessariamente ser verdadeiro, Sócrates é mortal. Se eu colocar logo Sócrates é imortal, eu tenho uma contradição. O juízo é inválido. Tudo bem, a inferência, o raciocínio é inválido. Então, o Kant está querendo, para os juízos sintéticos a priori, uma necessidade que não se reduza à necessidade lógica formal.
Tudo bem? Então, a ciência precisa de juízos que aumentam o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, que sejam universais e necessários, mas não universais e necessários do ponto de vista lógico. E aqui está o X da questão. Para que a ciência possa possuir validade universal e necessária, que não seja lógico formal, é necessário que um princípio que subjaz na física e na matemática também, que este princípio seja validado, que é o princípio da causalidade, ou seja, de que todo efeito é efeito de uma causa. Por quê? Porque você está falando de princípio da inércia, do movimento, da gravitação, você tem causas e efeitos, e dessas relações causais entre os objetos, você deriva uma lei, certo? Você deriva uma lei aqui, ó, todo corpo dotado de massa se atrai por um corpo com maior massa, certo? Eu tenho o planeta Terra, que tem mais massa, e eu tenho a caneta, que tem pouquinha massa, sendo atraída para o centro da Terra, certo? Que o Newton fala. Então, qual princípio tem que ser validado para poder existir uma necessidade na ciência que não seja lógico formal? O princípio de causalidade, certo? O princípio que deriva de que todo efeito é efeito de uma causa, que toda causa tem um efeito. É o que mais interessante, porque para o Kant, o princípio de causalidade não pode ser fundado pela lógica. Não pode ser fundado pela razão pura. Por isso que a crítica da razão pura. A razão pura não pode muita coisa, pode quase nada na dimensão teórica aqui. Razão pura tem como fonte de legalidade as regras lógico-formais. Mas se o princípio de causalidade não pode ser fundado na razão pura lógico-formalmente, como que ele vai ser fundado? Onde ele vai ser fundado? Porque o princípio de causalidade não é como um triângulo possui três ângulos. Porque a negação do princípio da causalidade não me leva a uma contradição. Certo? Eu posso negar uma determinada causa de um outro efeito e isso não implica numa contradição. Eu posso falar que não tem um princípio de causalidade aqui, isso é uma hipótese psicológica. O David Hume, né, mostra para o Kant, a princípio, que ó, o princípio de causalidade não é derivável da razão pura lógica. Porque eu nunca sei quando um efeito é o efeito de uma determinada causa. Por quê? Porque se a causalidade for uma ideia, eu tenho a ideia da causa, de todo o efeito é efeito de uma causa, toda ideia para o Hume só pode existir se ela derivar de uma impressão sensível, certo? Eu tenho a ideia de caneta porque eu tenho a impressão de caneta, eu tenho a ideia do livro porque eu tenho a impressão do livro. Então, toda a minha relação de conhecimento para o David Hume, que veio antes do Kant, é uma relação entre impressões sensíveis e ideias. Para ter uma ideia na minha cabeça, eu preciso ter uma impressão sensível correspondente, certo? O Hume vai dizer, o princípio de causalidade, de que toda causa tem um efeito, não pode ser uma ideia. Por quê? Porque senão eu tenho que ter o objeto físico causalidade que imprime ideias na minha mente. Mas quando você vê o exemplo do Hume, uma bola de bilhar batendo na outra, a única coisa que você vê é a bola batendo na outra, causa e efeito do movimento da outra. Não tem a causalidade. Não sai um terceiro elemento da bolinha batendo na outra, chamado causalidade, que você vê e produz a ideia desse princípio na sua mente. Então, o princípio de causalidade, ele não é analiticamente justificável. Não tem nada nos objetos que eu possa derivar analiticamente deles é causa para determinado efeito. Isso deixou o Kant com a pulga atrás da orelha, é verdade. E se o princípio de causalidade ele cai, você derruba toda a validade e a legalidade da ciência, que precisa do princípio da causalidade para funcionar. Certo? O Kant vai justificar o princípio da causalidade. A gente chega lá. Mas
A questão é, por que é possível, nesse sentido, necessidade sintética universal e necessário na física e na matemática e não na metafísica? Por que é possível juízo sintético a priori na física e na matemática, mas na metafísica até agora não parece ser possível? Olha só que legal. Se o juízo sintético ele é a priori, quer dizer que tem um tipo de conhecimento nesse juízo que é empírico, sintético, que ele não é empírico, porque a sua parte a priori não pode ser fundada na experiência. O que garante a universalidade e necessidade, ou, em outras palavras, o a priori de um juízo sintético. Ou seja, como é que é possível ter um conhecimento não empírico, a parte a priori, de um juízo sintético? Essa é a grande questão. Mas para o Kant é possível isso na matemática e na física, mas na metafísica não. Ao mesmo tempo que o Kant coloca a metafísica lá no topo das ciências ou das reflexões humanas, já que não é ciência, não pode ser ciência, porque os seus objetos são de extrema dignidade. O Kant vai dizer, as questões colocadas pela metafísica são necessárias, porque elas são colocadas pela própria razão. A razão coloca as questões metafísicas. Só que, ao mesmo tempo que a razão coloca as questões metafísicas, ela não tem condição de responder. Porque não há nada na razão pura que possibilite responder às questões que a própria razão se coloca. Mas o que eu estou chamando de metafísica aqui? Calma. O Kant vai dizer que a nossa razão é uma faculdade intelectual do incondicionado, ou do absoluto. A nossa razão necessariamente se coloca perguntas sobre a condição de cada incondicionado, ou de cada efeito, de cada causa de cada efeito, enfim. A razão pura é a faculdade de perguntar pelo porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Certo? Olha, por que estou aqui? Porque minha mãe e meu pai me fizeram. Mas por que meus pais estão aqui? É porque tem uma longa história dos seres humanos. Então, por que os seres humanos estão aqui? Porque Deus colocou eles aqui. E Deus, onde está? Porque tem Deus de Deus, tem Deus de Deus, sendo a causa do efeito. Deus tem um Deus, enfim. Por que o mundo está aqui? Porque Deus criou. E quem criou Deus? Entende? São perguntas que o Kant está dizendo que a razão não tem como não se colocar. Mas, ao mesmo tempo, ela é incapaz de responder. E é por isso que a metafísica é uma disciplina que pretende, a partir da razão pura, responder essas questões. Você tem a metafísica cartesiana, do Leibniz, do Wolff, toda essa tentativa de fazer um certo raciocínio puramente lógico para tentar responder perguntas sobre a natureza de Deus, a natureza da alma, a natureza do mundo, desses absolutos. A metafísica é a ciência que trata desses objetos. O que é a alma, se a alma existe ou não, quais são suas propriedades. O que é Deus, Deus existe ou não, quais são suas propriedades. A metafísica pretende ser a ciência desse absoluto, que a razão coloca por natureza própria. Está lá no início da crítica da razão pura. Qual que é a causa última do universo? Deus. Lembra, a razão é a faculdade que pergunta pela causa, da causa, da causa, da causa, da causa, até chegar num absoluto. Deus. E também se pergunta pela causa última dos fenômenos psíquicos, a causa última das minhas ideias, dos meus conceitos, dos meus raciocínios, da minha consciência. Se a causa última do universo, a razão chega e coloca, é Deus, Aristóteles colocou primeiro o princípio imóvel, primeiro o motor imóvel, que em última instância ele diz que é Deus, né? Metafísica para Aristóteles desemboca numa teologia. Se a causa última de tudo que existe no universo é Deus, a causa última dos fenômenos psíquicos que estão na minha consciência é a alma. São dois objetos que não são empíricos, não são sensíveis,
não podem ser descobertos via sensibilidade, só podem ser analisados via razão. Vocês estão vendo o problema, né? Só que a razão, ao tentar responder os problemas sobre o absoluto, Deus, a alma, o mundo, que é o mundo em si mesmo, a sua essência, quando ela tenta responder as questões sobre os problemas que ela mesma coloca, ela cai em contradição consigo mesma. Ela demonstra coisas contraditórias. No jargão kantiano, ela produz antinomias. Do nomos, né? Norma, regra, norm, lei, anti-regras, anti-leis, antinomias, contradições. Ora, mas como que é possível que a gente pode ter conhecimento necessário na metafísica sem nem sequer a necessidade lógica formal dos seus juízos é assegurada? Por quê? Porque se a metafísica, a partir dessa necessidade da razão pura, de colocar a causa da causa da causa da causa e pular para uma ideia de absoluto, certo? O Kant diz, é um pulo ilegítimo. Ela tem que fazer esse pulo, senão ela vai ficar no infinito, perguntando pela causa da causa da causa da causa. Em algum desses momentos, a razão dá um pulo e fala, Deus. Ou primeiro motor imóvel. Ou causa primeira que não é causada por nada. Esse passo é legítimo. Você dá um pulo do nada. Da sucessão de causas, você institui uma causa primeira, que não é causada por mais nada. Você institui, define. Vai ser assim. Tem que ser assim, porque senão a gente fica no infinito. Bom, se a razão faz isso, como é que a metafísica, que pretende ser a ciência desses absolutos que a razão coloca, se a metafísica coloca esse absoluto e se contradiz ao responder, ou seja, nem a necessidade lógico-formal, analítica, ela consegue garantir, como é que vai ser possível um juízo sintético a priori nela? Uma universalidade de necessidade que não é nem a formal, é outra. Por isso que o Kant vai dizer, o terreno da metafísica é o terreno infindável de uma série de batalhas, de lutas, que desde o Aristóteles não deu um passo sequer em busca de uma definição sobre a verdade do seu objeto. Deus, a alma, o mundo. Entendem? Pergunta aqui, por que a razão pura não consegue fundamentar nem a física matemática, nem a metafísica? Por que não consegue? É questão. Porque não tem nada lá. A razão pura, ela é formal. Ela só contém em si leis lógico-formais. Não falam nada sobre objetos, mas da forma do próprio raciocínio. Só que a metafísica, ao se colocar a ideia de absoluto, ela cai necessariamente numa antinomia, numa contradição. Ela, ao mesmo tempo que diz que tudo que é causa, tudo que é causa de um efeito, certo? Tudo que existe no mundo, tudo que é material, tudo que é produzido no universo, inclusive nós, tudo está submetido a certas leis da natureza, ou seja, tudo é determinado por essas leis. Se tudo é determinado, então a gente não é livre. Certo? Então não há liberdade. Então a razão pura, ela opera a partir... Não, nós somos livres, mas tudo é determinado. Como é que pode sermos livres e tudo ser determinado? Como pode? Porque se está certo dizer que tudo é determinado a partir de leis mecânicas do universo, eu não sou livre. Eu também estou determinado pelas leis mecânicas do universo. Essa é uma das antinomias mais interessantes do Kant. Colocado pela razão. Você vê, a razão pura não garante nem a necessidade lógica formal, que dirá necessidade sintética, a priori, que as ciências precisam.
e que a metafísica precisaria para ser ciência também. A tese aqui seria o seguinte, dessa antinomia. Há uma causa livre, certo? O Kant está dizendo, a razão, na metafísica, vai perguntar pela causa, da causa, da causa, da causa, da causa, e vai chegar no absoluto, Deus. Uma primeira causa que não é causada, certo? Ela é uma causa. É uma causa livre, certo? Ela é uma causa livre. Deus causou tudo que existe. Só que é uma antítese. Se é causa, tem que ser causada por outro. Percebem? Sem o princípio da causalidade, se eu não admitir a necessidade desse princípio, dessa lei, a lei da causa e do efeito, sem o princípio de causalidade, não há nenhuma lei da natureza. Portanto, não pode haver ciência. Só que, se eu negar o princípio de causalidade e só admitir que há causa livre, eu não tenho ciência, certo? Eu tenho uma tese, há uma causa livre, mas toda causa é causada. Eu vou falar, não, nem toda causa é causada, certo? Arruíno as leis da mecânica. Mas se eu dizer que não há uma causa livre, toda causa é causada, então tudo é determinado, se eu negar a tese, se eu só afirmar a antítese, eu nego a ética. Porque se não tem liberdade, a ética é impossível, o direito é impossível, enfim. Percebe? Tem que resolver isso. Eu vou resolver lá no final, mas primeiro eu vou apresentar a dimensão prática para depois resolver a questão teórica. Tá? Fiquem com isso na cabeça. A razão, na metafísica, busca dar um salto ilegítimo, buscar a causa da causa da causa da causa da causa e institui um primeiro motor imóvel, a primeira causa incausada. Só que ela cai em antinomias, em contradições. Porque ao mesmo tempo que ela admite que existe a liberdade, uma causa livre, ela admite que se tem causalidade, toda causa é causada. Por isso que a metafísica não dá um passo para frente, porque é possível afirmar contradições a partir da suposição que é produzida por esta razão que pretende ser pura. Eu estou aqui na dimensão teórica, vamos para a dimensão prática. Eu falei do Hume agora há pouco, né, que o Kant até fala, o Hume me despertou, quando eu li o Hume, ele me despertou do meu sono dogmático. Quando ele deu uma cutucada com a filosofia dele e disse, olha, acreditar que a razão pura consegue justificar a verdade das ciências, não dá. Porque o princípio fundamental da ciência, que é o princípio de causalidade, ele não pode ser necessário do ponto de vista analítico, porque eu não tenho a impressão, não tenho como eu ter a ideia de causalidade, porque eu só tenho os objetos que me imprimem ideias, e a causalidade não é um objeto. O Kant teve um estopim, uma epifania. Fala, putz, a gente precisa resolver esse problema, certo? O problema é da causalidade. Só que, ao mesmo tempo, também, quando o Kant estava lendo o Rousseau, ele teve esse mesmo estralo, mas do ponto de vista moral. Ele vai chamar o Rousseau do Newton da moral. E é a partir da leitura do Rousseau que o Kant vai tornar o problema prático fundamental da sua filosofia. É curioso, porque a gente imagina que o problema do conhecimento, da justificação da ciência, é o problema fundamental do Kant. Não, o problema fundamental é o problema moral. É a dimensão prática da razão pura, que é o grande problema do Kant. Somente depois que ele leu o Rousseau. Certo? Na dimensão prática, a dimensão da moral, dos costumes, né? Por isso que o Kant escreve a metafísica dos costumes, a fundamentação da metafísica dos costumes. O costume é essa dimensão moral, né? Dimensão da ética, do hábito humano.
O Kant faz uma pergunta um pouco diferente do que a filosofia moral vinha fazendo, né? A filosofia moral sempre vinha dizendo o que é que eu devo fazer para que minha ação seja boa, seja justa. Quais são as coisas que eu devo fazer? O Sócrates, lá, quais são as razões pelas quais eu devo aceitar A ou B? Vocês lembram da reflexão lá sobre a obediência às normas jurídicas, né? Às leis, à Constituição. O Kant faz uma outra pergunta. Por que devo? Porque para ele é fundamental. Nós, como seres racionais, devemos algo. Não é o que eu devo, mas é mais robusta a questão. Por que eu devo? O dever é um pressuposto para o Kant, para nós, sujeitos, seres humanos, sujeitos racionais. Eu devo fazer determinadas coisas. Por que eu devo? Ele não está falando do quê? Quais são as ações que eu devo fazer para que eu seja uma boa pessoa, para que eu seja justo, enfim. Não, porque eu devo obedecer a uma determinada legalidade que está impressa na minha razão. Ele está fazendo uma pergunta pela fundamentação da objetividade do dever. A mesma pergunta que ele está fazendo lá na dimensão teórica. Está tentando fundamentar a objetividade do conhecimento humano. Qual é a fonte de universalidade e necessidade da verdade do conhecimento científico, da matemática e da física? Quais são as fontes da objetividade da ciência? Aqui o Kant faz a mesma pergunta. Lembra que eu falei do sistema? Então, está tudo interligado. A pergunta aqui na dimensão prática é a pergunta pela objetividade do dever. Em quais princípios se fundam a universalidade, a necessidade do eu devo, da norma emanada da razão? De novo, vocês veem o mesmo movimento aqui. Como é que para o Kant é possível fundar o dever, ou seja, a dimensão moral, prática da razão, a priori, de modo não empírico? Como é que eu fundo a moralidade a priori? Assim, como é que eu fundo a ciência a priori? Essa aqui é a grande questão do Kant também. Se a dimensão teórica busca a fundamentação do conhecimento a priori, aqui, na dimensão prática, ele vai buscar a fundamentação do dever, da ética, também a priori. Como é possível uma fundamentação racional do dever? Na dimensão teórica, aqui, a gente coloca, a razão busca o absoluto, o incondicionado, a causa última que causa todas as outras coisas, mas não é causada, certo? Só que, ao fazer isso, a razão, na dimensão teórica, termina em contradição consigo própria. Só que, aí que está o pulo do gato. Isso que é impossibilitado na dimensão teórica, na dimensão prática, para o Kant, vai aparecer como um fato. O que não dá para fazer no ponto de vista do conhecimento científico, na dimensão teórica da razão pura, no campo prático vai dar para fazer. Vai dar para fazer sim. Esse absoluto é possível de ser conhecido no âmbito da razão prática. Que é o absoluto do dever. Eu não sei qual é o absoluto do conhecimento. Não dá para eu saber, não tem condição. Mas o absoluto da ética eu tenho como conhecer, porque este é o dever. É o fato da razão. Factum, né, como os alemães gostam de colocar. Vai se tornar fundamental para os positivistas. Aqui eu digo os positivistas, tanto os kantianos quanto os positivistas lógicos, enfim. Vocês vão lembrar o Durkheim, que o Durkheim busca o fato social. Certo? É uma palavra que vai ficar muito corrente na ciência do século XIX, seja na sociologia, na física, na matemática. O absoluto inconhecível, incognoscível na dimensão teórica, aqui é cognoscível na dimensão prática, porque esse absoluto é o absoluto do dever. Eu devo. Segundo Kant, eu só me reconheço como um ser racional porque eu me reconheço como um ser ético, um ser que deve certas coisas
a outros seres racionais também. Eu devo um certo tipo de ação, um certo tipo de comportamento para com os outros. Por quê? Porque eu sou racional. Para o Kant não tem dúvida nenhuma de que eu devo este algo. Mas por que eu devo? Eu devo porque eu sou racional. Porque o princípio do dever está em mim, na minha razão pura prática. A dimensão prática da minha razão tem algo lá. É puro, está lá. Antes de eu agir no mundo, está lá um princípio que deriva dessa razão. E desta razão, eu derivo uma lei. Uma lei do dever. Essa é a autolegislação que qualquer ser racional tem. É a razão pura que é a fonte da objetividade prática. A razão é fonte das leis práticas. Só que uma lei não é em si mesma um dever ser, certo? Ela não é um imperativo. Eu tenho uma lei na minha razão, que eu te disse. Mas por que ela se torna um imperativo, um dever para mim, ser racional, humano? Por que a legalidade da razão se apresenta como um tu deves, como um imperativo para nós, seres humanos? Eu devo, e aí esta lei da razão pura se torna um imperativo porque eu sou racional, mas eu não sou absolutamente racional. Eu sou também animal, eu sou sensível, eu tenho paixões. Eu sinto medo, eu amo, eu odeio, eu quero, eu desejo. É só por isso que a lei da nossa razão se torna num tu deves, num imperativo, porque eu não sou absolutamente racional. Um ser absolutamente racional não vai precisar de imperativo. Lá, pensa num ser absolutamente racional, Deus. Deus não precisa de um tu deves. Deus faz bem as coisas. Faz de maneira justa, de maneira conforme e por respeito a essa sua própria lei, que emana de si própria, autolegisladora. Mas a gente não é Deus, a gente não é puramente racional, a gente também é animal. A gente tem apetites, a gente tem paixões. E é por isso que a lei da razão pura, na dimensão prática, adquire um caráter imperativo, que o Kant vai chamar de imperativo categórico, famoso imperativo categórico. Ele escreve lá na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, pela primeira vez ele coloca lá, uma das formulações desse imperativo é: age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Esse é o imperativo. Você percebe, né? Essa lei moral do Kant, ela não prescreve o que a gente tem que fazer. Ela é uma moral formal. Ela não é material, como, sei lá, os 10 mandamentos. Né? Não matarás, respeite pai e mãe, não seja adúltero, não minta, não roube. Isso é uma moral material, certo? Ela tem regras muito fortes, mas também tem um conteúdo material. Você não pode fazer isso. Você deve fazer isso aqui. Isso, esse imperativo categórico, essa lei da razão, que em nós é um imperativo, porque somos animais também, não tem conteúdo material, vocês percebem? Ela é formal. Age segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Segundo uma máxima, segundo um princípio, segundo uma intenção. Por exemplo, eu já falei para vocês em outras aulas, né? Se você quer mentir para resolver um problema, certo? Você tem uma relação de uma situação de conflito, você vai mentir para resolver essa situação de conflito. O imperativo categórico diz: se você, em toda e qualquer relação de conflito, mentir, vamos chegar a bons termos, né? Não, porque se a mentira virar a norma, você destrói a verdade. Percebe? Se em toda relação de conflito você elege matar, vou matar,
você destrói o princípio da vida. Todo mundo começa a se matar. Você percebe? Age segundo uma máxima que você possa querer que ela seja universal. Se todo mundo mentir para resolver o problema, vai dar certo? Se todo mundo sair matando todo mundo para resolver um problema, vai dar certo? Então, Kant coloca uma ação, pegue este princípio formal do imperativo categórico e aplique num caso concreto e use como regra. Você gostaria que essa máxima se tornasse uma lei universal, valesse para todo lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, para todo mundo? Esse é o critério de moralidade do Kant. Para uma lei ser, para uma ação ser moral, ela tem que ter este grau de universalização. Certo? Então, mentir é moral para o Kant? Não, porque eu não gostaria que ela se tornasse uma lei universal. Isso aqui é uma racionalização, uma formulação muito interessante. Me lembra muito a regra de ouro lá de Jesus no Sermão da Montanha. Certo? Trate o seu vizinho tal como você gostaria que ele tratasse o seu igual, o seu próximo. Faça o mesmo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Aqui o Kant está legitimando racionalmente esse princípio de uma forma puramente racional. Certo? A outra formulação do imperativo categórico, que é age de tal forma que você nunca faça com que um ser humano seja meio para um fim. Porque nós, seres humanos, somos um fim em nós mesmos. Porque somos seres racionais e, portanto, morais. Certo? A gente nunca pode usar uma pessoa como um meio para atingir um fim nosso. Porque você está violando a racionalidade e, portanto, a dignidade, a eticidade deste sujeito racional, usando-o como um meio. Certo? Sei lá, puxar tapete de alguém para subir na carreira, enfim, matar alguém para culpar por um crime que você cometeu. Elejam uma série de exemplos. Usar um ser humano como um meio para atingir um fim é violar o imperativo categórico. Porque nós somos fins em nós mesmos, não somos meios. No âmbito da razão prática, legalidade, o conceito de legalidade, o conceito de vontade, o conceito de liberdade, autonomia, esses conceitos estão vinculados, certo? Vamos falar de liberdade aqui, que é o que mais nos importa para falar do direito do Kant. Liberdade tem um sentido que é político, que é ético e que é metafísico. Liberdade significa, seja no âmbito político, ético, metafísico, a faculdade de fazer ou não uma coisa. Eu sou livre quando eu posso, eu tenho condições de fazer ou deixar de fazer algo. E aqui entra a relação essencial entre o que o Kant entende por liberdade e o que ele entende por legalidade, a legalidade da razão pura. O ser livre, ou seja, ser livre para o Kant, como nós, sujeitos livres, o ser livre é aquele que age segundo a autoimposição dessa lei da razão. Quando você coloca a sua própria lei, não é o que vocês inventam para vocês. A minha lei é que matar é certo. A minha lei, é como se fosse a minha opinião aqui. Não. A lei da razão pura que é universal em todos os sujeitos racionais, tá? O ser livre é aquele que age segundo a autoimposição de sua própria lei. Não a lei do Diego, mas a lei da razão pura do ser humano. A lei formal que subjaz na razão pura. O Kant vai dizer que um ser livre só pode ser um ser racional. E um ser racional só pode ser um ser livre. Não tem como não ser. Porque um ser racional segue a lei que está nele mesmo, não uma lei imposta por outro. Certo? E olha que engraçado. Esta parte que é livre em nós, o Kant vai chamar de vontade. A vontade é um modo de causalidade próprio dos seres racionais. De causalidade, certo? Eu tenho uma vontade, tenho uma volição, eu tenho a faculdade da vontade, que busca, que quer coisas, ou seja, é uma causa que vai produzir um certo efeito.
sermos livres para fazer ou não alguma coisa. A vontade é um modo da causalidade próprio dos seres racionais. A liberdade é uma propriedade da nossa vontade. Por isso que fazer uma coisa, do ponto de vista moral, é aplicar a nossa boa vontade. Porque a má vontade significa agir imoralmente. Isso está lá no pensamento medieval também, na boa vontade, está em Agostinho, Tomás. Mas a liberdade é uma propriedade da vontade, porque só a vontade é livre. Só a vontade pode ser livre, porque em todos os outros aspectos do meu ser, eu sou determinado pelas leis da natureza. Eu sou um sujeito dotado de corpo, de matéria, de massa. Eu sou determinado pelas leis. Eu não posso voar, certo? Se alguém der um tiro em mim, eu morro, certo? Fico doente. A única parte em mim que me é livre é a minha vontade, ou seja, é a intenção que eu imprimo às minhas ações. Eu não tenho controle dos efeitos das minhas ações. Eu posso ter uma intenção super boa, eu posso me enfiar dentro de um incêndio para tentar salvar algumas crianças que estão lá. Eu ajo pelo ímpeto da minha vontade livre, que é eu quero salvar vidas, certo? Princípio que garante que está de acordo com a lei da razão pura, o imperativo categórico, certo? Salvar vidas pode ser universalizado, certo? É agir bem, boa vontade. Eu posso ter a intenção boa de salvar essas vidas. Eu chego lá, não só essas crianças todas morrem, como eu morro também. Eu não vejo, eu não analiso moralmente uma ação pelas consequências que ela produz, certo? Mas sim pela intenção que a produziu. Sua vontade é livre, portanto, eu só posso julgar moralmente uma ação a partir de sua intenção. O Kant não é um consequencialista, como os filósofos utilitaristas, por exemplo, como Maquiavel. Eu não posso olhar para as consequências de uma ação e aí sim determinar se ela foi boa ou ruim. Porque eu posso estar salvando as crianças porque elas estão com um cheque de R$1 milhão no bolso. Eu vou salvar essa criança para pegar esse cheque. Salvei a criança, certo? Mas não foi por intenção de salvá-la. Um utilitarista ia dizer, ok, o resultado foi salvou uma vida. Por um Kant, não. O princípio que motivou essa ação é que tem em si o valor moral ou não, não a consequência da ação. Isso é a deontologia moral do Kant. A partir de certos princípios que subjazem nossa ação, na nossa razão, é que eu avalio o valor moral de uma ação. Certo? Então, só a vontade é livre para o Kant. E vontade livre é autonomia. Autonomos. Lembram da antinomia? Da razão pura? Antinomia é uma lei que se contradiz. Autonomos, autonomia, significa uma lei que é dada por nós próprios, pelos autores, pela nossa razão, nós enquanto sujeitos racionais, não enquanto indivíduos individuais, certo? Não é a lei do Diego, a lei do Ricardo, a lei da Maria, é a lei do ser humano enquanto sujeito racional. Chegamos aqui no conceito de liberdade de Kant. Liberdade é autonomia, ou seja, a gente ser guiado pelas leis que estão na nossa própria razão. A lei moral, o imperativo categórico, é a legalidade de uma vontade livre. Certo? Que por ser também não só racional, mas também ser sensível, lei essa se configura na forma do imperativo. Como é que eu resolvo o problema prático, então? Antes de resolver o problema teórico. A liberdade, como vocês viram lá na dimensão teórica, ela cai numa antinomia. Por quê? Ou existe uma causa livre, ou tudo é determinado pelas leis da natureza. Não pode ser as duas. As duas se contradizem. Só que na dimensão prática, ela recebe uma legitimação e o conteúdo do que seja
essa liberdade. Porque aí não cai na contradição mais. Por quê? Se a liberdade é a liberdade da vontade, esta vontade não está submetida às regras da física. Meu corpo tá, as consequências que eu faço estão, mas a minha vontade, ou seja, os princípios que guiam minha ação, a minha intenção, essa não está sujeita às leis da natureza, às leis da física. Essa não está. Que resolveu uma antinomia. Eu posso ser livre do ponto de vista da autonomia da minha vontade, ao mesmo tempo que eu sou determinado enquanto sujeito empírico às leis da natureza, às leis da física. Não tem antinomia. Resolveu. Certo? E aqui o Kant faz uma coisa muito interessante. Ele fundamenta a moral sem dar rodeio. Porque toda a metafísica, lá Descartes, o Spinoza, o Malebranche, o Leibniz, o Wolff, enfim, o Aristóteles, os medievais, Tomás de Aquino, enfim. Toda a metafísica que pretende falar de Deus, da alma, da liberdade, do livre-arbítrio, depois de falar de tudo isso, volta para tentar fundamentar uma moral. Certo? Então você tem que, para esses outros sujeitos, esses metafísicos, você tem que fundar Deus, suas propriedades, suas características, o que é a alma, o que é o mundo, o que é a liberdade do homem, o que é o livre-arbítrio. Vocês já ouviram falar isso? Para depois fundar uma moral. O que o Kant está fazendo? Não, eu não preciso fazer isso. Eu vou direto para a moral aqui. Eu fundo sem rodeio. Ó, a gente vai ter uma perda aqui, eu não vou conseguir falar de Deus, de alma, de mundo. Não sei o que é isso, não tem como conhecer essas coisas. Mas o ganho é por parte da moral, que é o mais importante. Eu posso fundamentar a moral sem fazer esses rodeios todos metafísicos. Certo? Ele fundamenta a moral diretamente a partir da razão. Essa é a perspectiva crítica do Kant. Fundamenta a partir da própria razão a moralidade. Porque a fonte do meu conhecimento da liberdade é a moralidade. O dever, esse eu devo, que se torna um imperativo para mim, ele é um fato que emana, que deriva da razão. O Kant deduziu. Ele deduziu como a dedução lá do se A é B e B é C, logo A é C. Isso é uma dedução, certo? É um raciocínio necessariamente válido. Não tem como não ser. Dadas as premissas, a conclusão tem que ser essa. Isso é uma dedução. O Kant faz uma dedução na razão e deriva dessa razão o fato do dever. É o absoluto da razão. Todos nós devemos. Mas se eu devo, eu posso. Do meu caráter como ser moral, segue-se a minha liberdade. Porque a gente acha que para o Kant, né, e para a filosofia, né, liberdade é sinônimo de fazer aquilo que eu quiser. Fazer só aquilo que eu quero. Eu sigo minhas paixões, certo? Como um animal. Um animal faz o que ele quer, certo? Quer comer, vai lá e caça. Quer beber água, vai lá no rio e bebe. Vai dormir, dorme. Na hora de se procriar, vai lá e se procria. O animal vai e faz. Ele é escravo do que ele quer fazer, do ponto de vista das paixões, um desejo. Para o Kant, nós somos livres porque a gente pode exatamente fazer aquilo que a gente não quer. Você bota uma macieira na frente de um leão, o leão vai ser determinado pelos seus instintos, pelo esse seu desejo apetitivo, dessa sua paixão animalesca, carnal. O leão vai morrer de fome, mas não vai comer maçã. Certo? Porque ele, leão só come carne. Ele vai morrer. Tem comida lá, mas ele morre de fome. Porque não tem o antílope lá para ele caçar. Certo? Nós não estamos submetidos a esse lastro. Nós não devemos ser escravos dos nossos apetites, vai dizer Kant, das nossas paixões, das nossas vontades, aqui com V minúsculo, né, do querer, eu quero uma coisa imediata. Vocês, por exemplo, vocês querem um diploma em direito. Certo? Vocês querem. Mas vocês estão aqui na universidade estudando 10 semestres
Vocês não querem ficar 10 semestres para pegar o diploma e começar a ganhar dinheiro na profissão que vocês gostam. Mas vocês têm que fazer, mesmo não querendo. Isso mostra a dimensão da sua liberdade. Você deve, mas você pode, porque você pode. Você pode ir lá numa Unisquina qualquer e comprar o diploma. Você pode. Mas você pode negar a imediatidade do seu querer e estabelecer uma relação de, talvez, um pouco de sofrimento, um pouco de chatice, né? Você tem que passar por isso, você voluntariamente vai. Nós somos livres, do ponto de vista kantiano, porque a gente tem a condição de fazer aquilo que a gente não quer. Nós somos o único animal capaz de fazer aquilo que eu não quero. Ninguém quer trabalhar para pagar conta, mas a gente vai. Não é? O dever é um fato da razão, mas se eu devo, eu posso. Então, ser livre não é fazer tudo o que quiser. Ser livre é fazer aquilo que eu não quero. Só um ser racional e livre pode fazer aquilo que não quer. Só. Tudo bem? E o problema teórico, como é que a gente resolve? Bom, se a autolegislação é um conceito decisivo na dimensão prática, também é na dimensão teórica. Vamos voltar lá para a crítica da razão pura, então. Os filósofos, os teólogos fundavam, né, e fundaram até o Kant, o bem e o mal, ou seja, as questões éticas, em instâncias que eram transcendentes, iam para além de si próprios do nosso mundo. Ia fundar em Deus, num mundo das ideias, enfim, no mundo transcendente, certo? Então, se do aspecto moral os filósofos e teólogos haviam também fundado transcendentemente a sua validade, também fizeram em relação à possibilidade do conhecimento do universo. Que é o problema do fundamento último do nosso conhecimento ou da nossa moralidade, como uma transcendência, como algo que está além de nós, está fora de nós, está em outra instância, em outra dimensão, se vocês quiserem. O que a gente vai fazer, vai dizer não dá para resolver. Ele resolveu já na dimensão moral, certo? O valor moral das nossas ações está em nós, porque somos seres racionais e nos autolegislamos. Um exemplo disso, né, desse fundamento último como transcendência, são as físicas do Descartes e do Leibniz, que eu já tinha falado para vocês na aula passada, certo? As físicas rivais na época do Kant. Depois surgiu Newton e nossa. O fundamento último do conhecimento do universo, Descartes e Leibniz, eram metafísicos. Suas físicas só eram diferentes porque suas metafísicas eram diferentes. Eles precisavam dessas metafísicas para garantir o funcionamento das suas físicas. Para o Kant, a razão, ou seja, a priori, é a fonte do dever moral. Você não precisa ter experiência das coisas para derivar ao que é o bem e o mal. Não. A razão é a fonte a priori, ela não se funda na experiência. Ela é necessária e universal, ela é a priori, que se funda em si própria. E essa si própria é em nós, na nossa subjetividade, nos sujeitos. Se a razão, se a subjetividade é a fonte do dever moral, no conhecimento, no problema teórico, também vai ser para o Kant. O fundamento do conhecimento científico, do aspecto epistemológico aqui da reflexão kantiana, lá na crítica da razão pura, o fundamento é o sujeito. Nós somos esse a priori. Nós somos a possibilidade, ou aquilo que está no nosso aparato cognitivo antes da gente ir para o mundo. Essa é a base da possibilidade do conhecimento científico. Assim como também é a base do conhecimento moral. Lá na crítica da razão pura, o Kant vai falar de inversão copernicana. O que o Copérnico fez para resolver o problema lá dos cálculos que não faziam sentido, né, dos outros planetas, dos outros corpos celestes?
O Copérnico fala, ó, para as continhas fazerem sentido, eu vou inverter a relação entre o observador e o movimento dos corpos celestes. Eu não vou mais pressupor, diria Copérnico, a Terra no centro do sistema, ele coloca o Sol no centro e coloca todos os outros astros, os outros errantes, né, orbitando o Sol. Ele inverte essa inversão copernicana. Aí ele consegue observar o movimento dos planetas. O Kant vai fazer a mesma coisa, claro, do ponto de vista epistemológico. O Kant afirma que se a gente supor que o sujeito ele é passivo, absolutamente passivo, no processo do conhecimento, a gente não pode explicar nenhuma universalidade, nenhuma necessidade de nenhuma ciência. Se a gente for passivo, como querem alguns empiristas, por exemplo, o conhecimento a priori não é possível. Porque se eu for uma coisa que só conhece os objetos na medida em que os objetos me afetam, certo? Os objetos me afetam e aí eu vou conhecendo os objetos do mundo, eu sou passivo, eu não coloco nada nesse mundo, nenhum conhecimento a priori é possível. Ele só é a posteriori. Ele depende dessa influência dos objetos externos em mim. Mas, se a gente supor que o sujeito gira em torno do objeto, essa que é a inversão copernicana, então o conhecimento a priori não é possível. Certo? Se a gente supor que o sujeito gira, tem um objeto aqui no meio, e o sujeito só gira, ele é passivo, ele vai recebendo as coisas desse objeto de diferentes formas, a gente vai vendo o objeto de diferentes formas, esse objeto vai imprimindo coisas ali. Se a gente supor isso, não é possível. Olha a inversão copernicana aqui. Mas, se a gente supor que o sujeito está no centro e os objetos giram, aí a coisa muda. É inversão. Inverte-se essa relação entre sujeito e objeto. Quem faz o quê? O objeto é ativo, fica me imprimindo impressões e eu só recebo. E aí eu coleto e faço a ciência. Isso seria um juízo sintético a posteriori. Não é isso que eu faço, certo? O Kant vai dizer, para resolver esse problema, eu tenho que colocar o sujeito como ativo no processo do conhecimento também. Não pode ser meramente passivo. O sujeito tem que contribuir de alguma forma na constituição desse objeto conhecido. Por quê? Aqui que está como são possíveis os juízos sintéticos a priori. O sujeito só pode conhecer a priori aquilo que ele próprio produz. O sujeito não pode conhecer a priori aquilo que é absolutamente independente dele. Não tem como acontecer isso. Porque se você é absolutamente independente do objeto você só pode conhecer aquilo que o objeto te dá. A posteriori. Se você quiser conhecer a priori algo, dirá Kant, a gente tem que imprimir este a priori em alguma forma nesse mundo. A diferença é que o Kant vai dizer, portanto, eu não tenho como conhecer os objetos que a metafísica quer conhecer. As coisas em si, as essências das coisas. Eu não tenho como, se eu só posso conhecer das coisas aquilo que eu mesmo coloco nelas de alguma forma, então não tem como eu conhecer o que a coisa é em si mesma, porque nesse conhecimento tem algo que eu coloquei lá. Já não é a coisa em si mesma, certo? Kant vai chamar de coisa em si. Númeno, né? Os númenos, as coisas em si. O Kant vai dizer, eu só posso conhecer a forma pelas quais as coisas se apresentam a mim. Ou seja, uma faceta dessas coisas. Os fenômenos. As coisas tais como aparecem para mim. Esse é o conceito de fenômeno que ele tira lá da palavra grega. Fenômeno, aquilo que aparece para os meus sentidos. Eu consigo captar pela minha visão, audição, olfato, paladar, tato, certo? Eu não tenho como conhecer as coisas como elas são em si mesmas, as suas essências. Eu só posso conhecer aquilo que aparece para mim enquanto sujeito. Se o cachorro vê dessa forma, se
não sei, não tem como eu saber. Eu só sei que eu só conheço das coisas aquilo que a minha própria condição de cognoscibilidade das coisas permite. Eu não tenho acesso nenhum aos fenômenos, às coisas em si, aos números. Eu só tenho acesso aos fenômenos. As coisas em si são incognoscíveis. Eu só posso conhecer o modo como as coisas aparecem para mim. Os corpos, os movimentos, enfim, as relações, as leis que regem. Isso eu posso conhecer, mas esse não sei o que está por trás das coisas, essa essência, o que elas são na sua mais completa forma, o que elas são em si mesmas, não tem como. Esse modo de conhecer aquilo que aparece para mim, depende, portanto, de elementos que estão em mim, que eu coloco nas coisas. E é só por isso que eu posso saber algo a priori sobre essas coisas, porque elas estão antes de qualquer experiência possível em mim. São formas pelas quais eu tenho de apreendê-las. A física matemática, diferente da metafísica, só se preocupa em conhecer os fenômenos, como as coisas aparecem, não coisas em si. A razão produz antinomia, vai dizer o Kant, porque trata coisa em si como aquilo que é fenômeno. Trata como se fosse a essência das coisas, aquilo que é só uma forma das coisas aparecerem para a gente. Tá. O que significa tudo isso? Porque tudo isso é aquilo que o Kant chama de necessidade sintética. Isso são os juízos sintéticos a priori. Essas coisas que imprimimos no mundo são as possibilidades dos juízos sintéticos a priori. Só os fenômenos estão submetidos à necessidade sintética universal. Deus não é um fenômeno, a alma não é um fenômeno, o mundo em si mesmo não é um fenômeno. Portanto, estes objetos não podem ser submetidos à universalidade e à necessidade sintética. Certo? A metafísica e seus objetos já estão fora. Não é possível juízo sintético a priori na metafísica, porque seus objetos não estão submetidos à necessidade sintética universal. Por quê? Porque o que está submetido a essa universalidade e necessidade sintética é aquilo que aparece para mim. São as coisas para mim, não as coisas em si mesmas. E estes fenômenos são representações das coisas produzidos por mim, sujeito de conhecimento. E essas representações só podem existir na medida em que eu sou consciente delas, ou que eu possa ser consciente delas. Tem lá um princípio super difícil no Kant, que é o princípio da unidade originariamente sintética da percepção, que é o seguinte: o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, porque do contrário elas não seriam minhas. Certo? O eu penso deve poder acompanhar as minhas representações. Eu tenho que ter condição de ser consciente das coisas que aparecem para mim. Ou seja, elaborá-las a partir do processo da minha cognição. Porque se não for possível fazer isso, essas percepções não são minhas. Essas representações não são minhas. Portanto, como eu posso conhecê-las? Elas não pertencem a mim. Essas representações são esses fenômenos. Para o Kant, todo fenômeno está submetido à condição necessária, aí a necessidade, de que eu possa ser consciente dele. Se eu não puder ser consciente dele, o fenômeno não está submetido à condição necessária. Só fenômenos estão submetidos à condição necessária da própria consciência, da minha apercepção. A percepção, vem lá do Leibniz, a percepção significa perceber com consciência, ter consciência de que se está percebendo. Certo? Por que o juízo é sintético a priori? Porque eu faço uma síntese entre as formas puras da intuição e as categorias do meu entendimento. O que é isso? Né?
Vou ter que explicar de maneira bem rasa aqui, porque não temos tempo. Mas o Kant vai dizer que antes de eu ter experiência dos objetos no mundo, eu tenho que impor certas condições prévias para que eu tenha experiência desses objetos. O Kant vai chamar essas condições prévias das formas puras, ou seja, puro. Aquilo que é absolutamente independente da experiência sensível, formas puras da minha intuição, ou seja, as formas puras pelas quais eu consigo intuir objetos, perceber os objetos pela experiência sensível. Intuição é intuição sensível no Kant. Aquilo que eu percebo intuitivamente, aquilo que eu percebo pelos sentidos. O Kant vai dizer, existe uma forma pura da intuição. Condições a priori que eu coloco no mundo para que eu tenha experiência. Ele vai chamar essas formas puras de tempo e espaço. Eu coloco as coisas no tempo, nessa qualidade temporal e espacial. Eu posiciono as coisas no tempo e no espaço para daí retirar certas informações que aparecem para mim. Mas eu tenho que colocar tempo e espaço nas coisas. Imagina um óculos, certo? Se vocês colocarem um óculos com uma lente rosa e com uma lente azul, vocês vão enxergar o mundo diferentemente, não vão? É o mundo. É real esse mundo. Só que você está com lentes a priori. Você coloca antes de realizar a experiência, certo? Você coloca as lentes, depois vai para o mundo e vê, ó, os objetos estão rosa e azuis. Ou seja lá que cor que vai dar a junção de luz com essas cores nas lentes, certo? Se você tirar, você vai ver outro mundo, certo? O que o Kant está dizendo? A gente nasce com essas lentes já em nós. Essas lentes já estão dadas. A gente olha para o mundo e enxerga o mundo a partir do tempo e do espaço. São formas pelas quais eu coloco os objetos para serem conhecidos. São os dados brutos que eu recebo do mundo e elaboro espaço-temporalmente. Só que eu preciso pegar esses dados brutos que eu recebo das minhas intuições por categorias que estão na minha mente, no meu entendimento. De conceitos que eu produzo para entender esses dados. Um desses conceitos é o conceito de existência, o conceito de causalidade. Eu pego esses dados brutos e imprimo a ele o princípio de causalidade, certo? Eu coloco uma relação de causa e efeito, eu coloco uma relação de existência. Entendem? Por isso que é sintético. Eu faço uma síntese no meu aparato cognitivo entre aquilo que eu pego intuitivamente, é uma síntese, é uma junção entre os dados empíricos que eu pego a partir do tempo e do espaço, que antes estão em mim, são as formas pelas quais eu intuo os objetos. Depois eu tenho a intuição dos objetos, por isso que é a priori, estão em mim. Eu coloco tempo e espaço no mundo, o mundo me devolve objetos que se enquadram dentro dele. Tenho um dado aqui. E meu entendimento, essa faculdade de produzir conceitos, vai imprimir inteligibilidade a eles, formas para eu analisar. Eu vou colocá-los dentro de categorias, como categoria da existência, categoria da causalidade. E essa síntese a priori vai fundar a ciência. Essa é a resolução do problema teórico do Kant. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Porque, primeiro, eu só consigo conhecer, tal como a física, a geometria, enfim, a matemática conhecem, universal e necessariamente, a priori, porque eu faço uma síntese dessas formas puras que estão em mim, intuições e categorias, e daí eu derivo um juízo. Todo objeto cai 9,8 metros por segundo, todo objeto dotado de massa se atrai por objetos com mais massa, enfim. Que são juízos universais. Não são juízos particulares. Só são universais porque todo sujeito cognoscente tem essas formas puras antes de qualquer experiência possível em si. E todos os objetos da ciência têm que se adequar a essas condições da experiência que eu tenho. Por isso que eu só conheço os fenômenos, aquilo que aparece. O Kant diz, eu não tenho conhecimento em si, mas tenho conhecimento para mim, ser humano.
certo? Um marciano pode ter outras condições a priori de conhecimento. Os seres humanos são essas: tempo, espaço e as categorias do entendimento. Tá. Vocês já sabem o que é, como que o Kant justifica, então, a universalidade e necessidade do conhecimento científico. Ele justificou como é possível a física e a matemática. Então, o juízo da física, o juízo da matemática, da geometria, são juízos sintéticos a priori, certo? Eles não se fundam na experiência, mas eles fundam a possibilidade de construírem fenômenos, e daí ter a experiência dos fenômenos e analisá-los. Certo? Na moral, o a priori, a mesma coisa, está em mim, mas esse em si, essa coisa em si, esse absoluto que eu não consigo na razão teórica pura, certo? Eu só consigo acessar os fenômenos. Na moral eu consigo, porque o absoluto é o absoluto dever. A coisa em si, que está na nossa razão prática, é o dever. Ele é em si mesmo. Essa metafísica é possível fazer, uma metafísica dos costumes é possível. Certo? E dentro dessa metafísica dos costumes está a noção de direito do Kant. E ele faz uma distinção entre leis morais jurídicas e as leis éticas. As leis éticas, elas dizem respeito às ações interiores do sujeito, certo? Essa nossa liberdade interior, a liberdade da vontade, essa forma do imperativo categórico. As intenções da minha ação. As leis jurídicas dizem respeito às ações exteriores, aquilo que eu faço no mundo em relação com os outros. Certo? Aquilo que produz consequências práticas. O direito é isso, é dessa dimensão. O direito não se confunde com a ética, apesar de ambos estarem na dimensão moral. Certo? Só que as leis éticas internas são essas leis que a autolegislação da razão coloca em todo ser racional, este dever, esse imperativo. E as leis morais e jurídicas não dizem respeito a este dever interno, mas a uma certa ação, a um certo dever externo para com os outros. Na ética, o fundamento que determina a vontade é o próprio dever. O princípio que leva uma ação é a própria lei da razão na ética. É o respeito pela lei moral. Eu devo agir assim porque eu sou um ser racional. Ponto. Não tem meio para atingir fim nenhum. Se isso vai me causar um mal, enfim, não importa. A sua ação vai ser moral se ela tiver a intenção por amor à lei moral, em respeito pela lei moral. Eu ajo assim porque assim é o certo. A lei jurídica, ela possui outro fundamento. Quando vocês têm um código civil, uma constituição e alguma coisa, essas leis, que são as leis do direito positivo, elas têm um outro fundamento, que são as paixões sensíveis. O fundamento é supor que a gente não é só a razão, a gente tem paixões sensíveis. A lei positiva do direito, portanto, deve obrigar de uma maneira eficaz, diferente da lei moral puramente ética, interna. A lei tem que obrigar a gente a agir ou não agir de determinada forma de maneira eficaz. Não em respeito à lei moral, mas em conformidade à lei moral. Certo? Porque uma lei jurídica não precisa que você haja em respeito à lei da razão pura. Você pode não matar porque tem medo de ser preso. Não porque matar é errado. A lei positiva jurídica tem que obrigar você a não matar. Se você não matou em respeito à lei moral ou em conformidade com a lei moral, ou seja, é um acaso
Você tem medo de ser preso, portanto, você não mata. Certo? A intenção não é nobre, não é virtuosa. Mas você não matou. Está em conformidade com a lei moral. Certo? É isso que o direito visa. Que a gente haja em conformidade à lei moral. Não por respeito a ela, porque não dá para legislar sobre as intenções últimas dos sujeitos. Né? No âmbito jurídico, só a exterioridade é levada em conta. Um juiz não consegue julgar a intenção do ato. Ah, mas eu tive a intenção de agir bem. Pô, mas aqui o que aconteceu foi que um monte de gente morreu porque você agiu assim. É só isso que eu consigo julgar. Certo? O Kant vai dizer. É só isso que o juiz consegue julgar. A exterioridade. E as leis devem dizer respeito à eficácia exterior. Não ao princípio interior. Mesmo que ela tem que estar em conformidade. Ela tem que estar em conformidade com a lei da razão. Mas essa é a distinção entre a ética e a lei jurídica positiva. Significa, então, dizer que os deveres jurídicos devem se submeter aos deveres éticos. Uma lei jurídica nunca pode estar em descompasso com a lei da razão prática, da razão pura prática. Nunca pode. Os imperativos hipotéticos, que o Kant vai chamar, né? Essas ações, esses imperativos que são meios para atingir fins imediatos, certo? Você precisa pagar seus impostos para não ser processado. Você não pode matar o colega, senão você vai ser preso. Você precisa declarar seu imposto de renda, senão você vai ser pego pelo leão. Certo? Você não pode mentir em juízo, porque se a gente descobrir, você vai ser preso. Certo? Estas leis positivas das nossas legislações, elas devem estar em conformidade com a lei moral primeira, com a regra primordial, o imperativo categórico. Não pode ter uma lei que estabeleça uma contradição com age de tal forma que a máxima da sua ação possa ser eleita uma lei universal. Não pode ter essa contradição. As duas legislações, a ética e a jurídica, provêm da unidade da razão pura na sua dimensão prática. Aqui o Kant, né, o direito é o conjunto das condições sobre as quais o arbítrio de um pode ser unido ao arbítrio de outro segundo uma lei universal da liberdade. Uma expressão desse imperativo jurídico do Kant é: age exteriormente de tal maneira que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal, a lei da razão prática, imperativo categórico. O direito é a limitação da liberdade de cada um como condição de seu acordo com a liberdade de todos, enquanto essa é possível segundo uma lei universal, a lei da razão pura prática. Apesar do direito obrigar a gente a agir de acordo com a conformidade à lei, certo? Você não precisa não matar porque você não acha que matar seja errado. Você precisa não matar porque não matar é um crime. Certo? A sua ação não precisa ter valor moral para ser jurídica. Já dá para entender por que o Hans Kelsen e certas interpretações vão mostrar que o positivismo jurídico começa a provir daqui. Porque o Kant está falando de uma lei da razão. Ele não está falando de uma lei natural emanada de um ser transcendente, enfim, dadas certas condições observáveis da natureza. Não, o Kant está deduzindo essa lei da razão pura. Então, as normas jurídicas, a normatividade das normas jurídicas devem estar em conformidade com as leis éticas. Elas não podem estar em desconformidade. Elas têm que estar em conformidade com as leis éticas. Então, todo direito, para ser justo,
ele precisa estar em conformidade com as leis éticas, porque a justiça significa, em Kant aqui, uma certa relação que respeita a liberdade de todos, segundo uma lei universal. O Kant quebra aqui com aquela ideia liberal, burguesa, de que a minha liberdade acaba onde a do outro começa. Não. Não é isso. O modelo é imperativo categórico. A sua liberdade não acaba, mas o direito tem uma certa coação para que você, se não estiver agindo como cabe um sujeito racional agir de maneira espontânea, obedeça em conformidade a essa razão, que é sua também, mas você está meio que incapaz de acessá-la. Então você precisa do dever jurídico, a normatividade positiva da lei. Mas esta tem que estar em conformidade com a lei da razão prática, o imperativo categórico. O direito racional é um padrão de medida que permite avaliar o direito positivo, portanto. Por quê? Porque há, nesse direito racional, leis dadas a priori, que são fundadas e que fundam, na verdade, a liberdade como autonomia, como um sujeito que autolegisla-se enquanto ser racional. Tudo bem? Ufa! Esse é todo o conteúdo que eu vou me limitar a falar de Kant sobre isso. Eu acho que é muito ok, tá? Tem muita mais coisa para falar, muito mais, mas eu acho que dá para vocês entenderem a graça da brincadeira. Porque na próxima aula a gente vai falar do Hans Kelsen, e no Hans Kelsen isso aqui vai fazer super sentido, tá? Pelo menos o raciocínio básico aqui do Kant, extraído do Kant, Kelsen vai usar para fundar o seu positivismo jurídico com base numa regra fundamental da qual deriva toda a normatividade do direito. Tá bom? Espero que tenha ficado acessível para vocês. Qualquer coisa, vocês me façam questões e mandem perguntas, tá bom? Leiam o texto do Mário Porta, tá? Tem o texto do Mário Porta lá, uma aula sobre o Kant, tá dentro da filosofia a partir dos seus problemas, tá lá. Tem uma obrinha que tá em EPUB, tá? Vocês têm que baixar um leitor de EPUB. Tem um leitor chamado Calibre, ele lê e-books, EPUBs, assim, baixem o Calibre é bom. Vocês podem ler o livro do Ricardo Terra, chamado Kant e o Direito. Livro pequenininho, dá para ler numa toada só, certo? E tem o livro do Norberto Bobbio, chamado A Filosofia do Direito de Immanuel Kant. E que lá também vocês conseguem extrair mais coisas. Tá bom? Qualquer coisa, vocês me deem um toque. E acho que é isso. Espero que tenha ficado boa essa gravação.